Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Sou o professor Jales César, solista, camerista, bacharel em música pela Universidade Federal do Estado de Goiás, e esta é a nossa 8ª aula de um total de 8 videoaulas que fazem parte do projeto Continuidade das Oficinas Culturais do Instituto Mundo, Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Então, nesta aula encerramos o nosso curso de 8 videoaulas. Espero que aproveite o máximo. Então vamos ao conteúdo. Bom, então o conteúdo da nossa aula vai ser uma rapsódia de tudo aquilo que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. E essa é a 8ª aula, portanto, obviamente, encerrando o nosso curso de violão. Então, inicialmente, eu já quero abordar o assunto sobre modulação, né? E aí entra a pergunta, bom, mas o que é modulação? Acho que a gente ainda não viu modulação. Na verdade, a gente já viu sim, porém com um nome diferente, né? Transpor, né? Ou mudar de tonalidade. Então, modulação nada mais é do que pegar, seja uma escala ou uma sequência de acordes e tocar em uma tonalidade diferente, né? Modular, transpor para uma outra tonalidade. Então, como base, eu gosto sempre de pegar a tonalidade de Dó, até porque a gente já viu esses acordes, né? Então, 1, 5, 6, 4, né? O primeiro acorde, o Dó, o quinto aqui, no caso, o segundo acorde, Sol, né, a quinta, a sexta, Lá menor, acorde 3 e o acorde 4, o Fá. Então, 1, 5, 6, 4. E se você tentou tocar junto e percebeu que a tonalidade está diferente, embora os acordes sejam os mesmos, óbvio que você vai pensar, bom, a afinação está diferente. Sim, está diferente. De forma proposital, eu coloquei a afinação do instrumento meio tom abaixo, que é exatamente para a gente falar sobre isso. Que, embora eu esteja tocando o mesmo acorde, né, o Dó aqui, ó, ele não está soando Dó. Se eu diminuir meio tom em relação ao Dó, ele está soando, na verdade, o quê? Se eu pensar na escala cromática, né? Meio tom em relação ao Dó, de forma descendente, o Si. Embora eu esteja fazendo esse acorde, ele não está soando o acorde Dó, ele está soando o acorde Si. Né? E é a mesma situação aqui. Eu faço esse acorde Sol, mas a afinação, óbvio, do instrumento está diferente, meio tom abaixo. Então ele vai soar um Fá sustenido ou Sol bemol, né? O Lá menor é a mesma coisa e o Fá também, né? Quer dizer, eu estou fazendo um Fá, mas na verdade ele está soando um acorde de Mi maior, né? E aí, aonde entra esse elemento aqui, ó, que lá na primeira aula eu falei, e em outras aulas também, né? Que é o capotrasto, né? No caso, óbvio que você tem vários formatos de capotrasto, né? Várias marcas e tal. Eu uso esse aqui especificamente, porque acho mais prático e acaba facilitando esse processo. Então eu coloco ele aqui, ó, de baixo para cima, embora muita gente faça isso, né? Coloca aqui, ó. Na verdade, ele faz o quê? Ele vai simular esse formato aqui, né? Quando você faz a pestana, você coloca aqui o dedo e esse outro aqui. A mesma coisa, é o que ele está fazendo. Então é de baixo para cima aqui, ó. Próximo aqui dos trastos. Eu ajustei ele aqui, beleza. Agora, o que aconteceu? Ele entrou com a função
igual a dessa pecinha aqui, ó, que é a pestana, né? Então, quando você coloca o dedo 1 aqui, pegando todas as cordas, você tem o nome de pestana, né? Não é à toa. Então, basicamente, eu peguei aqui, ó, a pestana e andei uma casa aqui, ó, o meio tom, utilizando o capotrasto. Então, isso me permite fazer um acorde aqui, ó, no caso, ainda Mi, né? Por quê? Porque tá meio tom abaixo, só lembrando isso, né? Só que agora sem a pestana. Ou seja, agora você consegue tocar junto com o mesmo som aqui, ó. Por exemplo, você fazendo um acorde Dó e eu fazendo um acorde Dó. Beleza, tá soando a mesma coisa. Se eu fizer aqui o Sol e você fizer aí, vai soar a mesma coisa, o Lá menor e o Fá. Por que isso acontece? Exatamente por conta da modulação, né, ou transposição. E aí, de forma intencional, eu baixei meio tom na minha afinação para tocar um determinado tipo de música específico, né? E aí, pensando no aspecto de eliminar as pestanas, eu utilizo o capotrasto, né? Então, ele serve exatamente para isso, para eu eliminar o máximo de pestana possível, né? Imagina que eu tivesse que tocar uma música, né, nessa tonalidade e tendo que fazer essas pestanas aqui. Ficaria bem complicado, né? Tocando, por exemplo, em Dó e utilizando esses mesmos acordes. Então eu utilizo o capotrasto. E aí, obviamente, falando de modulação, ele vai servir para a gente sempre aumentar meio tom ou diminuir meio tom, dependendo, né? Porque se eu caminho com ele à frente, eu estou aumentando meio tom. Porém, se eu estou voltando com ele aqui em determinada casa, eu vou diminuir meio tom. Então, nesse caso, levando em conta que o meu violão está afinado meio tom abaixo, e eu coloco ele na primeira casa, e monto esses acordes, né, que eu montei, a gente vai pensar o seguinte: Dó, Sol, Lá menor e Fá. Beleza. 1, 5, 6, 4. Se eu ando ele meio tom à frente, ou seja, na casa 2 aqui, aí eu já tenho ele como um Dó sustenido, né? Ó, Dó sustenido, Sol sustenido, Lá menor sustenido, Fá sustenido. E é interessante porque, como está afinado meio tom abaixo, para você tocar e soar igual, obviamente, se eu estiver usando um capotrasto, ele teria que estar na casa 1, e assim por diante. Agora, voltando o violão para a afinação padrão, e aí eu vou utilizar o afinador aqui, e também propositalmente eu deixei para fazer isso aqui, obviamente, junto para você perceber e entender esse processo. A forma mais prática, óbvio, se o violão aqui ele tem um sistema de um afinador, né, de afinação aqui, eu posso utilizar ele sem problema. Então aqui, essa primeira corda, Mi, né, ela tem que estar nessa afinação Mi. Então aqui, chegou na afinação. Beleza. Corda Si, mesmo processo. Estava meio tom abaixo, agora, corda Si. Corda Sol, estava meio tom abaixo, vamos lá, chegar na nota Sol. Ok, corda Ré, corda Lá, estava em Sol sustenido, agora a gente coloca em Lá novamente, isso, e Mi, né? O Mi grave aqui, a gente coloca em Mi novamente. E agora é importante só ressaltar algumas questões, né? E o porquê de alguns artistas utilizarem 3, 4 violões. Exatamente por isso, porque você tem músicas especificamente que você vai utilizar um tipo de afinação, uma tonalidade específica, e aí você já deixa o violão. Por quê? Se eu faço dessa forma aqui, em uma apresentação, muito provavelmente a afinação ela não vai firmar, né? O violão vai ficar desafinando. O que é normal, né? Porque existe uma dilatação na corda,
né? Uma dilatação térmica, e aí vai levar em conta o ambiente, né? Se você toca com o violão corda-aço, é até mais fácil para ele segurar a afinação. Porém, se no seu caso você utiliza um violão com corda de nylon, aí a dificuldade de manter a afinação é maior, porque o nylon tem esse processo de dilatação térmica muito maior, né? Se você muda o ambiente ou a temperatura do ambiente que você está, naturalmente ele vai desafinar. E em geral, em alguns casos, a corda chega a arrebentar, né? Principalmente no período mais frio, né? Porque a tendência é exatamente isso. No período mais frio, a corda tende a esticar, e aí, no caso do violão nylon, ele em geral arrebenta. No violão corda-aço também, só que menos, né? Por conta da madeira, né? Tem essa questão da dilatação térmica. E aí, o que acontece? Eu acabei de afinar o violão aqui na afinação padrão. Agora, vou utilizar novamente aqui o afinador, só para revisar essa afinação. Por quê? Mesmo que eu tenha aqui ajustado a corda aqui na afinação, ela vai voltar um pouco, o que é normal, né? Novamente aqui, corda Si. Corda Sol. Corda Ré. Corda Lá. Corda Mi. Ok. Bom, então agora, se eu toco o acorde de Dó, você vai poder tocar o acorde de Dó e vai sair o mesmo som, né? Sol, Sol, Lá menor, vai sair um Lá menor, Fá, Fá, né? Agora, se eu coloco o capotrasto na casa 1, se você colocar o seu capotrasto aí na casa 1 e a gente tocar o acorde de Dó, a gente tem um Dó sustenido, depois Sol sustenido, Lá menor sustenido e o Fá sustenido. Agora é interessante pensar o seguinte, ó, aumentamos meio tom, beleza? Agora, se a gente aumenta mais meio tom aqui, que é totalizando um tom, né? Semitom mais semitom, um tom. Casa 2 agora, o capotrasto, e agora eu fazendo o acorde de Dó. Na verdade, agora eu tenho um Ré, né? Porque Dó, Dó sustenido, Ré. Então, Ré, acorde de Sol virou um Lá, o Lá menor virou um Si menor e o Fá virou um Sol. Então, se a música que antes estava na tonalidade de Dó, eu quero aumentar um tom, ou seja, modular essa música para a tonalidade de Ré, utilizando o mesmo shape de acordes, eu utilizo o capotrasto e toco. E a mesma situação, se eu utilizar o capotrasto ainda e quiser aumentar mais um tom, a música, no caso aqui, esse clichê harmônico, né, de 1, 5, 6, 4, quero fazer em Mi, então eu venho aqui meio tom, mais meio tom, coloco aqui na casa 4, né, no caso aqui eu chamo de capotrasto, né, muita gente chama de capotraste. E é óbvio que tem toda uma explicação, né, do porquê capotrasto e não traste. Mas eu não vou entrar nesse aspecto histórico, né? Então, obviamente, você vai ouvir falar capotraste, mas o correto é capotrasto. Até porque esse ferrinho aqui ele chama trasto e não traste, ok? Então aqui, casa 4, os mesmos acordes, só que agora uma tonalidade diferente. Então eu tenho aqui o shape do acorde Dó, porém está soando Mi. O shape do acorde Sol, mas está soando Si. O Lá menor, que é o shape aqui, mas na verdade é um Dó sustenido menor. E o Fá, que está soando o Lá. Então eu tenho Mi, Si, Dó sustenido menor e o Lá. E aí a gente toca exatamente o mesmo clichê harmônico, né, com a mesma rítmica, porém numa tonalidade diferente só por conta do capotrasto. A gente está modulando uma música de uma tonalidade para outra. Então,
Então, agora, tirando o capotrasto aqui, para a gente entender melhor em relação às escalas, né? Que vai ter exatamente a mesma ideia, né? O mesmo processo. Então, lembrando lá do sistema 5, que a gente já viu, o CAGED, e já tocou várias e várias vezes, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, a digitação 1, né? Que é aquela corda solta, depois 1, 3, 0, 0 corda solta, né? Depois 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Né? Então, se eu faço isso aqui... Levando em conta que eu tenho cordas soltas, né? É o mesmo que eu ter aqui, ó, a pestana. Né? Então, se eu quero tocar, por exemplo, essa mesma escala, só que aumentando o meio tom, ou seja, colocando para dó sustenido, aí eu tenho que usar o capotrasto, ou eu teria que tocar as notas que são soltas presas, né? Mas no caso aqui, para ficar claro, ó, colocando o capotrasto na casa 1 aqui, coloquei o capotrasto, beleza? E vou tocar em dó sustenido. Então, ajustar, né? Porque se não ajustar, óbvio, vai trastejar. Então tem que colocar bem certinho aqui, ok? Então, corda solta. Ele tá prendendo aqui a corda, né? Então, se eu faço dessa forma, o que ocorre aqui? É o mesmo que eu estivesse tocando aqui, ó. 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Então, onde fosse 0, meu dedo 1 toca as notas, né? Então, onde for 0 aqui, ó, meu dedo 1 toca. Então, ó. Opa. E aí eu tenho a digitação 1, né, de dó sustenido. A mesma ideia, né, se eu quero tocar essa mesma digitação, eu uma casa à frente e aí eu tenho. Aí vai ficar a digitação, né? 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Né? Que aí acaba surgindo uma nova digitação, né, dentro daquelas 5. Na verdade, você pegou a primeira, que seria com corda solta, e tocou ela aqui a partir da 12ª com corda presa, né? Mas aí fica válido para todas as tonalidades. Então, a mesma digitação aqui em Ré, né? Aí se eu ando aqui meio tom, Ré sustenido mais um, o Mi, então a mesma digitação Fá, então aqui eu tenho a digitação de Fá, que é exatamente a primeira digitação, né? E do mesmo modo a questão dos acordes, né? Então aqui Dó, por exemplo. Aí eu estou colocando aqui o dedo 1 aqui como pestana só para a gente visualizar, né? Aqui é pestana, meio tom, Dó sustenido, mais meio, Ré, mais meio, Ré sustenido, mais meio, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Isso implica que qualquer acorde que eu fizer, até porque eu já falei isso, né? Qualquer acorde que eu fizer desses acordes que a gente já aprendeu, eu tenho o shape dele e a tonalidade, ela muda de acordo com o posicionamento no braço aqui, né? Então, quando eu toco esse acorde, não significa que ele é o acorde de Dó, né? Especificamente. Por quê? Porque, por exemplo, o meu instrumento pode estar numa afinação diferente. Então, às vezes, você está vendo a pessoa tocar, ouvindo a pessoa tocar, e aí o que acontece? Essa afinação do seu violão está na afinação padrão e o da pessoa está em outra afinação, ou meio tom abaixo, ou um tom abaixo. E aí quando você vai tocar o mesmo acorde, você fala, nossa, não está batendo, não é o mesmo som. Exatamente, não vai ser o mesmo som porque apenas o shape é o mesmo, mas a tonalidade é diferente. Até porque se você usa esse mesmo padrão de colocar em locais diferentes aqui,
e tocar exatamente a mesma situação, né? Você vai ter tonalidades diferentes com o shape da mesma forma. Então, tendo em vista essa ideia de modular ou transpor, né? E é importante observar uma questão seguinte. Quando a gente fala de transposição, né? Você pegou uma música que tem o mesmo clichê harmônico, ou seja, um ou dois clichês, né? E tocou ela em uma tonalidade diferente, ou em outras várias tonalidades. E a modulação, embora seja a mesma ideia, né, de sair de uma tonalidade e ir para outra tonalidade, é importante a gente entender o seguinte: a gente está falando de uma mesma música, né? Quer dizer, você está em uma tonalidade de Dó maior, igual a gente fez aqui, 1, 5, 6, 4, levando em conta aquela coisa do centro tonal, né? Que a música está na tonalidade utilizando esse clichê. E na mesma música, eu quero basicamente alterar a tonalidade, ou aumentar meio tom, ou diminuir meio tom, né? E aí o que eu vou fazer? Basicamente aplicar essa mesma ideia, né? Então, por exemplo, se eu estou em Sol, ou Dó, Sol, Lá menor, Fá, 1, 5, 6, 4. E aí eu quero ir para a tonalidade de Ré, mas eu não quero utilizar o capotrasto, ou utilizar essa ideia que eu pontuei inicialmente. Eu quero realmente fazer os acordes. Então, em Ré, eu vou pensar no acorde Ré, o quinto grau dele, o Lá, o sexto, Si menor e o quarto, Sol. Então, eu vou tocar aqui e vou modular, e dentro dessa modulação eu vou utilizar um acorde de passagem que eu vou chamar de Lá com sétima, né? Então, eu estou aqui, Dó, Sol, Lá menor, Fá, Lá 7, agora eu fui pro Ré, Lá, Si menor e Sol. Si 7 para ir pro acorde Mi. Si, quinto grau, sexto grau, Dó sustenido menor e o Lá, quarto grau. Então o que eu fiz? Saí do acorde, da tonalidade, né, de Dó para Ré e do Ré para o Mi. E do Mi eu poderia ir para o Fá e assim por diante, aplicando a mesma ideia, né, o mesmo conceito, o mesmo padrão de clichê harmônico, né, que basicamente é assim que funciona. Então é importante a gente entender, e é sempre importante a gente ressaltar essa questão dos clichês harmônicos, que foi algo também que a gente já viu, né? Principalmente esse padrão 5-6-4, que é muito usual. E nas músicas, de modo geral, a gente utiliza um padrão, 2 ou às vezes 3, dependendo da música, né? E aí é importante entender que os padrões eles são construídos a partir de um centro tonal, e aí por isso eu estou falando de tonalidade, transposição, modulação, o que é muito comum, né? As pessoas fazerem assim, aprende a tocar uma música em uma tonalidade específica e aí simplesmente esquece das outras tonalidades, principalmente para quem toca e canta, ou de repente se você toca para fazer um acompanhamento para algum cantor, qual é a dificuldade? É quando você aprende uma música em um arranjo específico em uma tonalidade e não entende essa ideia de transpor ou de modular a música para uma tonalidade, ou até mesmo de utilizar o próprio capotrasto como um recurso mais prático, né? Então é importante entender isso aqui e deixar de forma muito mais clara essa ideia, né? Então, como eu falei no início da aula, que a gente está fazendo uma rapsódia, ou seja, a gente está pegando todo o conceito ou os conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores e aplicando de forma prática, né? Então essa questão conceitual ela é importante e principalmente entender essa ideia e aplicar ela na prática, né? Isso aqui é o fundamental. E aí entra agora a junção desses dois elementos, né, que eu falei, tanto harmônico quanto melódico aqui, né? Não só falei, mas apliquei aqui. Se a gente, por exemplo, pega um arranjo, né, que seja, agora eu vou deixar a paleta aqui e vou tocar o finger picking, né? Então imagina que eu tenho uma melodia assim, ó.
melodia super simples, né? Eu estou tocando aqui as notas Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Mas independente das notas que eu estou tocando, se eu manter esse mesmo padrão nas outras duas cordas aqui, seja andando meio tom ou voltando meio tom, eu vou ter a mesma melodia, né? Então, voltando mais meio tom. Voltando um tom. A mesma ideia, se eu pego, por exemplo, e faço um chord melody, né? A mesma ideia aqui, meio tom abaixo. Aqui, óbvio que inicialmente você pode confundir e até proposital fazer isso aqui mesmo, porque é assim que funciona. Você testa, né? Então eu fiz aqui. Agora. Aí funcionou, ok. Inicialmente eu voltei meio tom aqui do acorde, por isso que deu erro. Mas eu tenho que manter exatamente o mesmo padrão, né? Se eu faço uma melodia eu tenho que manter o mesmo padrão. E isso para a linha melódica, para acorde, né? E a parte rítmica que a gente faz aqui na mão direita, como eu já falei, pontuei também, é uma parte mais percussiva, né? Então, quando a gente está tocando, no caso aqui com palheta, né, principalmente, que a gente está fazendo aqui. Isso é uma percussão, né? Então acaba não influenciando tanto em relação a essa parte, né, de transpor, de modular, porque aqui a gente está falando da parte mais rítmica, percussiva, né? Diferente, por exemplo, quando a gente vai fazer um finger picking, né? Que aí realmente altera toda a situação. Então, por exemplo, se a gente pega fazendo acordes plaquês, né, e tocando... Aqui a gente percebe que existe uma mudança na tonalidade ou na sonoridade, né? Porque tonalidade aqui não ficou caracterizada, né? Porque eu toquei só 2 acordes. Mas a parte rítmica aqui, ela basicamente não vai mudar. Da mesma forma que quando você toca de forma percussiva também não vai mudar. Então é importante entender essa questão na mão esquerda, né? Tá com, assim, o estudo, né, obviamente tem que estar em dias, né, aquela questão dos centros tonais, né, os centros tonais maiores, o CAGED, as 5 digitações, né, e entender de forma clara algo também que eu pontuei e que é muito importante, até vou revisar, obviamente, como eu falei, que é uma rapsódia essa aula aqui, ou seja, um compilado de todos os elementos que a gente já viu, né. Então, é importante entender o seguinte, temos essas 6 cordas. A gente pode pensar na afinação padrão, né? Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, né? E podemos pensar na escala cromática, tendo em vista o seguinte, quando eu toco essa nota e eu toco essa corda e essa nota é o Mi, quando eu toco aqui na primeira casa, depois do Mi, o Fá. Depois do Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Aí depois volta, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. E aí eu percebo o seguinte, que sempre que eu toco na casa 12 aqui, ó, eu tenho a 1/8 acima da nota da corda, né, da afinação da corda. Então, corda Mi, se eu toco na 12ª, é um Mi. Se nessa aqui, que é a corda Si, eu toco na 12ª, é um Si também, né? Então, se aqui é a corda Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Bom, e outra, né? Se você achar, né, que eu tô indo um pouco rápido, você pode fazer o seguinte.
voltar nas aulas anteriores e assistir, porque lá foi onde eu falei a respeito disso aqui, né? Então, óbvio que se você estudou, isso aqui tá tranquilo. Se você não tiver treinado, estudado, de repente caiu nessa aula aqui sem assistir as demais aulas, eu recomendo que volte lá, assista a primeira, a segunda, treine os exercícios, procure entender, fazer as anotações, né? E aí depois realmente volta nessa aula aqui para poder absorver o máximo possível de informações, né? São informações extremamente relevantes, né? Para quem quer estudar, para quem quer tocar o instrumento, né? Então é muito importante entender o seguinte: quando você estuda o violão, você está estudando um instrumento. E aí o repertório ele vai ser algo inerente ao seu processo de estudo, né? Ou seja, se você gosta da música pop, inevitavelmente você vai tocar música pop, né? Quer dizer, você não vai tocar um brega, tendo em vista que você não ouve. Então, ou seja, a gente sempre vai tocar aquilo que a gente ouve, né? Basicamente é isso aí. Então, dando continuidade a esse estudo, né, e a esse sistema de estudo, utilizando todos esses elementos que a gente já abordou em aulas anteriores, agora eu vou falar um pouco sobre como organizar a forma de estudo para você não só desenvolver tecnicamente, mas para estudar de forma consciente e entender e poder observar ao longo do tempo de estudo a sua evolução. Então, a primeira coisa que é fundamental que você faça é listar, né, todo o repertório que você tem interesse em tocar. Seja ele pop, rock, fusion, brega, jazz, gospel. Eu não sei qual é o repertório que você tem interesse em tocar, mas é importante que você liste essas músicas, né? Ou seja, inicialmente você vai montar um repertório aí de 10 a 20 músicas. É importante entender que não precisa pensar assim, a música é fácil ou é difícil tecnicamente. Não, você não vai pensar assim. A primeira coisa é, o que eu quero tocar? Lista isso. Fez isso? Beleza. Próximo passo. Se você ouve bem, conhece bem as músicas, então você vai começar a perceber os elementos técnicos ali inseridos. E se você ainda não tem essa maturidade ou essa habilidade musical de perceber os elementos técnicos, e aí quando eu digo elementos técnicos é o seguinte: a música está sendo tocada no violão de forma percussiva, plaqué, né, com o finger picking ou dedilhado. Então, se você consegue perceber isso, aí você vai anotar qual foi o elemento técnico utilizado ali. Os acordes são acordes simples, são acordes que têm inversão, a gente já falou sobre inversão, né, ou inversões também. São acordes que são feitos de forma padrão ou algum tipo de acorde com notas de tensão, né? Quer dizer, você vai anotar esses elementos, né? E aí é claro que, obviamente, você utilizando a internet e sites que são específicos, né? Onde tem essas cifragens, né? Que você vai conferir ali. E aí você pode utilizar e anotar, né? Então você está fazendo uma segunda lista, quer dizer, a primeira lista é o repertório, a segunda lista é os elementos técnicos ali, a parte rítmica, a parte harmônica, melódica, né? Fez isso? Beleza. Agora você vai fazer o quê? Dentro de tudo que você anotou, você vai estabelecer um tempo específico, né, para estudar todos os dias, e aí você pode dividir, óbvio que você não vai pegar todas as músicas em um dia só, você pode começar e fazer uma por uma, né? Você pega a música mais simples e depois você vai indo para mais complexa dentro desse processo. Então você pega uma música simples ali e aí você vai estudar essa música. Então, ou seja, a primeira coisa, aprender os acordes dessa música. Não preocupa aprender a parte rítmica. Então vamos imaginar que essa música tem um acorde Sol, Ré, Mi menor e Dó, que é um clichê harmônico extremamente usado, né? Que eu já falei, só que eu toquei em Dó e agora eu toquei em Sol, né? Que é o 1, 5, 6, 4, é o mesmo clichê. Tem N músicas com esse clichê. Então pode acontecer que de repente uma música do seu repertório vai ter esse clichê aqui. Então, beleza, aprendeu os acordes? Ok. Próxima parte, a parte rítmica aqui da mão direita. Então, vamos imaginar que seja um pop 1, né? Bem simplesinho. Então, ok, aprendeu os acordes, aprendeu a parte rítmica. Agora você vai começar a tocar junto. E aí é importante observar o seguinte, vai acontecer
um elemento que é muito comum para quem inicia e começa a tocar junto com a música, né? A questão de não conseguir acompanhar, né? Não é a parte rítmica aí agora, aí no caso é o andamento. Ritmo é uma coisa e andamento é outra, né? A música ela pode estar mais rápida ou mais lenta, e aí é fundamental utilizar a sua parte de percepção, né, auditiva. Então colocar o seu ouvido para perceber a sonoridade, né, e perceber aquilo que você está tocando, se está casando exatamente com aquilo que você está ouvindo, né? Então é fundamental trabalhar essa parte auditiva, né? Então assim, não adianta você treinar tecnicamente aqui se você não utiliza a parte principal, né, de quem toca um instrumento ou canta, a parte auditiva, fundamental, né? Então essa parte de percepção musical é uma habilidade que você desenvolve com o tempo. Inicialmente parece que, eu digo parece porque é o seguinte, eu também passei pela situação de início, né? Quando você inicia um instrumento tocando, você não tem percepção musical. Você está criando, construindo essas percepções, né? Então, os sons ainda são muito novos. Você não consegue ouvir e falar, é o acorde de dó, é o acorde de sol, ré. Você não consegue, mas depois de um tempo, de tanto ouvir, e obviamente praticar, você começa a perceber, nossa, tocou o acorde, o acorde de dó, o acorde de sol, tem uma notinha que está desafinada, agora foi para o acorde de ré. Você começa a perceber, e aí você começa a ouvir as músicas e começa a perceber, e isso é chamado, né, de percepção musical. Então assim, a percepção musical, ela é um elemento que você pode estudar, inclusive tem matéria específica disso, só que aqui no nosso curso não é o caso, né? Eu só estou falando que isso é algo que você vai desenvolver, isso é algo inerente ao processo de estudo violonístico, né? Seja violão, teclado, piano, enfim, qualquer instrumento que você for estudar, você vai inevitavelmente desenvolver essa questão da percepção musical, que é fundamental dentro desse processo. Então, quando a gente pensa nessa parte de tocar um instrumento, seja de corda, seja o canto, né? Porque é importante entender que a voz também é um instrumento, né? Então tudo isso requer da gente uma percepção, né? E quando você vai tocar em conjunto, né, mesmo que seja, por exemplo, você colocou um playback, né, deu play ali, a música está rolando e você vai tocar junto, você precisa perceber o que está acontecendo ali, né? O que está saindo ali de som e o seu instrumento. Então quando você toca junto, é importante observar o andamento, né? O andamento é a velocidade que está sendo tocada, se é rápido ou é lento. O ritmo é outra coisa, né? Eu posso tocar, por exemplo, esse ritmo aqui, ó. E esse mesmo ritmo, eu posso tocar ele mais rápido. Ou posso tocar esse ritmo bem mais lento. Então, andamento, manter o andamento quando você está tocando em conjunto ou com playback é fundamental, porque aí você consegue realmente alinhar aquilo que você está tocando com o que você está ouvindo, e aí a coisa realmente flui, né? E aí você vai começar a perceber o seguinte, tocou um acorde errado, ou tocou um acorde fora do tempo, você vai começar a perceber, né? Tá desafinado? Também vai começar a perceber. Então a questão da percepção musical é a prática, né? Óbvio, a prática auditiva e obviamente a parte prática de tocar um instrumento, de todos os dias treinar, de todos os dias estudar. Então tudo isso que eu estou falando aqui é uma forma de organizar o processo de estudo e desenvolver tecnicamente, né? E aí, obviamente, você vai poder mensurar o quanto você evoluiu ao longo do tempo. E é claro que quando eu falo de tempo também é importante você colocar datas específicas, né? Então você montou seu repertório, viu os elementos técnicos ali, começou a estudar um por dia, são 20 músicas, né? Como eu citei, ou 20 ou 10, né? Ou 15, não sei quantas você vai montar, né? Dentro do seu repertório, mas é importante pensar o seguinte, vou estudar uma música, beleza, então nessa música eu vou aprender os acordes, vou aprender as escalas
que estão sendo tocadas ali. De repente, se tiver algum solo, eu também vou querer estudar, vou querer fazer. E a partir daí, eu pontuo o seguinte, ó, essa música eu vou começar ela hoje, né, e daqui 4 ou 5 dias eu quero concluir tocando toda ela, do início ao fim, e tocando direitinho, né? A parte rítmica, né, a parte melódica se você estiver cantando, obviamente se você faz aula de canto ou não, mas pelo menos criando a linha melódica em cima da harmonia que você está tocando certinho, né? Então assim, estabelecer um tempo, né? Ah, nessa música aqui eu vou utilizar 3 ou 4 dias para estudar inicialmente e quero tocar ela bem, beleza? Se a música é simples, às vezes em 1 dia ou 2 você já resolve. Mas se a música é mais elaborada, aí vai demandar um tempo maior. Então, de repente, você vai colocar aí 1 mês para estudar a música, porque de repente a música é cheia de acordes, né? Tem uma rítmica que você ainda não conhece. Então, aí você vai pegar essa música e dividir, né, em vários dias, né? Você vai fragmentar e vai estudar os acordes, depois você vai estudar a parte rítmica, depois você vai estudar a primeira seção, né? A primeira seção, quando eu digo seção, eu estou me referindo a essa parte dos clichês harmônicos, né? Então, existem músicas, né, que você tem mais de um clichê e, obviamente, um clichê bem mais elaborado. Então, por exemplo, se eu toco aqui uma bossa nova, né, vou montar aqui uma primeira seção. Essa é só uma seção, quer dizer, quantos acordes, né? Vários acordes aqui. Então, de repente, é uma música que se você pensa assim, ah, eu quero estudar essa música, é claro que você não vai fazer ela em 2 ou 3 dias, né? Tendo em vista se você está iniciando o seu processo de estudo no instrumento. Então, é claro que tudo leva tempo. Porém, não é só deixar o tempo passar. Você precisa organizar aquilo que você vai estudar e estudar. Simplesmente fazer o que tem que ser feito. Não existe mágica. Se alguém toca bem, obviamente é porque treinou, é porque estudou e de fato merece tocar. Então, se alguém toca mal, obviamente, ou está faltando estudo, faltando treino, porque não existe essa questão, né, de muita gente dizer assim, ah, é talentoso, né? Não, na verdade, quando a gente fala que alguém é talentoso, por trás disso, óbvio, a pessoa pode ter até uma aptidão a tocar, mas se ela não treinar, não existe uma mágica que vai fazer ela pegar no instrumento e sair tocando super bem. Isso não existe, né? Mesmo aquelas pessoas que nunca fizeram uma aula, nunca estudaram, entre aspas, né? Porque de qualquer modo o autodidata ele acaba criando meios de estudo, então ele vai ter que praticar. Então é a mesma coisa se a gente pega e faz uma analogia bem simples, né? Eu sempre digo assim, a criança aprende primeiro o quê? A falar ou escrever. Aí a pessoa nem precisa pensar muito, a pessoa fala, não, a criança aprende primeiro a falar. E isso é muito óbvio. E depois, num outro momento, quando vai para a escola e tal, dentro da escola as pessoas decodificam aquela linguagem, né, que a criança está falando e ela começa a entender a parte gramatical e começa a entender todo o processo e o contexto daquela linguagem. O instrumento, o violão ou qualquer instrumento, é a mesma coisa. Você aprende primeiro a tocar. Então isso faz muito sentido dessas pessoas que não conhecem nada de teoria, né, e que tocam super bem. Entretanto, qual é a questão? É que é muito mais fácil você pegar uma pessoa dessa que já está tocando super bem e falar para ela, né, o que ela está fazendo, para ela entender a questão da linguagem teórica, do que o contrário, né? Alguém que é extremamente teórico, sabe tudo de teoria, e aí, na hora de fazer a prática, acaba não tocando tão bem. Então, o processo é uma mescla, e é fundamental que a gente tenha a organização no processo do estudo, né? E quando eu digo organização, é uma organização mental, né? Para saber exatamente o que a gente vai fazer. Se a sua deficiência técnica é a pestana, você não vai ficar fugindo da pestana, você tem que dar um jeito de resolver. Então você vai treinar acordes com pestana até ficar bom, né? Porque é muito comum no violão, principalmente os iniciantes, quando começa
a ponta, né, dos dedos doer, se bem que hoje em dia nem tanto, porque os violões hoje de 10 anos para cá, ou até um pouco mais, todos os violões são muito bons, é muito macio, as cordas, né? É um violão muito bom. Quando eu iniciei, né, há um tempo atrás, a gente não tinha esses violões fáceis de tocar, né, com as cordas, né, seja corda aço ou corda nylon bem rente ao braço. Aqui não, eram cordas extremamente altas, era uma dificuldade para tocar, né. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente aprender um instrumento, né, e principalmente o violão, né. Então, assim, hoje você consegue vários violões, assim, numa faixa de preço, eu não vou dizer preço, mas eu digo as faixas de preço, ou seja, tem violão aí de exemplo, tá? R$ 300 até para quem tem uma grana a mais aí de 20, 30, 40 mil reais também. Ou seja, violão é um instrumento que tem para todo mundo. É muito fácil. Diferente, por exemplo, quando você vai estudar um outro instrumento, no caso a guitarra, que aí você depende da guitarra, mais de um amplificador, mais de cabo e outros elementos, que no final das contas a mais barata não é tão barata, né? E já o violão não, né? Qualquer violão, hoje em dia, você consegue ter um violão por um preço muito acessível e consegue estudar em qualquer lugar, né? Quer dizer, você não precisa plugar ele em nada, simplesmente se você toca, vai sair o som e você tem ali um instrumento para desenvolver tecnicamente e tocar seu repertório. Então, basicamente treinar, pegar todos os elementos e todas as informações do curso, né? Se você obviamente chegou até essa aula aqui, assistiu todas as outras, é porque de fato você tem interesse em aprender a tocar um instrumento. Então, obviamente, você está no caminho certo. Aí é óbvio que é fundamental que você dedique no mínimo aí de 30 minutos a 1 hora todos os dias para treinar o instrumento. E aí é claro que a médio e longo prazo você vai conseguir dominar esse instrumento e tocar basicamente o que você quiser dentro do seu repertório. Bom, e essa organização dos estudos depende muito de uma palavrinha, né, chamada disciplina. E aí, o que vem a ser a disciplina, né? Nada mais é do que você criar essas regras, né, ou essas listas e seguir essas listas, né, ou essas regras que você se propôs, né? Então, nada mais é do que obedecer alguns parâmetros que você mesmo vai criar, ou que você mesmo cria. Então, assim, fazendo uma analogia para ficar de forma bem clara. Se você olha no espelho e não está muito satisfeito ali com o que você está vendo, né, em termos físicos, e aí você decide ir para a academia, treinar ou fazer alguma atividade física, então, obviamente, que você vai ter que fazer aquilo ali todos os dias, você vai cuidar da parte da alimentação, de um modo geral, da parte do sono, né? Dormir bem, né? Essa questão de você ter a disciplina diária de fazer aquela atividade. Então, do mesmo jeito, é válido para um instrumento. Então, se você quer tocar o seu instrumento, a primeira coisa que você tem que ter é disciplina, né? E o compromisso com você mesmo, né? Quer dizer, se você cria o seu repertório e pontua os elementos técnicos, como a gente já falou, e depois você não treina exatamente como você pontuou, né? Então é importante você fazer essas anotações, né? Quando eu digo anotações, né, pode ser no papel, obviamente, ou utilizando o próprio bloco de notas ali no telefone ou computador, né? Ou seja, se você é uma pessoa mais high-tech, né? Assim, eu sou extremamente high-tech, né? Gosto muito do computador para eu organizar e montar as minhas planilhas ou meu fluxograma de estudo. Então eu utilizo o computador ou até mesmo o telefone, né? Obviamente, se você já é uma pessoa que gosta mais de fazer anotações, caneta e papel, beleza, fica à vontade. O importante é que você faça essas anotações, essas pontuações e depois coloque em prática, né, essa questão de seguir realmente e criar uma rotina, né? Porque o processo de estudo, ele depende muito da rotina de estudo, né? Então, assim, quando você cria uma rotina, inevitavelmente
você começa a fazer aquilo ali no automático e quando você vê ao longo de um tempo, você construiu um padrão que solidificou nas suas memórias, né? Sua memória auditiva, visual, sinestésica. Então, com base nisso, você começa a tocar e tocar de forma simples, prática, fluida e no final as pessoas acabam te chamando de talentoso. Nossa, como você é talentoso, talentosa. Só que eles não sabem que você tem uma rotina. Né? E isso é válido para os atletas, né? Imagina um atleta treinando para a Olimpíada ou para qualquer outro concurso ou qualquer outro desafio, né, que ele se propõe, né? Porque é importante entender que o musicista, o músico, quando estuda, seja até por hobby também, né? Tem muita gente que eu conheço que tem uma rotina num nível tão alto, e embora não seja um profissional da música, que estuda tanto quanto um profissional. Então, assim, é importante entender que sempre que você quer alcançar novos objetivos, você fundamentalmente precisa ter, além, né, de todo esse cronograma, esse fluxograma que você mesmo vai organizar, uma rotina aplicada de forma diária, né? A rotina, obviamente, tem que ser diária, né? Então, é basicamente isso. Então, para a gente concluir essas ideias, né, e principalmente o curso, ou essas 8 aulas, né, que nós tivemos juntos, a ideia básica é o seguinte: você quer tocar um instrumento ou tocar o violão, então você começa com o violão que você tem. Ou de repente, eu não tenho um violão, mas alguém de repente te empresta ou você consegue ter acesso a algum violão. Então você vai estudar com aquilo que você tem acesso. Não fica esperando aí ter o melhor violão para começar. Você pode começar agora. Se você tem uma ideia de que eu quero estudar o violão como um hobby, maravilha, sem problema. Você pode montar um cronograma, seguir esse cronograma, estudar e desenvolver no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa. Mas se você pensa em ser um violonista profissional, ganhar grana com isso, ser um professor, enfim, não sei, né, qual é o seu objetivo. Ou de repente no decorrer desse processo aí também pode ir mudando. Então é o seguinte, começa com o que você tem e procure sempre dar o seu melhor, né? Ou seja, o melhor tempo que você tiver disponível para estudar o seu instrumento, né? E é claro que hoje em dia é muito mais fácil e muito mais prático você estudar. Então hoje você com um telefone, acesso à internet, você tira qualquer dúvida, né? Utilizando ali os aplicativos ou as redes sociais de modo geral. E se você conhece, obviamente, alguém que já toca, que faz um som no violão, é legal sempre estar próximo dessas pessoas aí para aprender com essas pessoas. E além, obviamente, dos cursos, né? É claro que um curso, ele sintetiza várias ideias e vários conceitos, porém, um curso só, ele não é o suficiente para te tornar um excelente violonista, um excelente músico. Mas é óbvio que ele pode abrir sua mente para você desenvolver e aprender o instrumento da melhor forma possível. Então, não fique esperando só do curso ou basicamente do tempo, né? Aplique o seu tempo de forma inteligente nos seus objetivos. Isso vale para a vida, tá? Não é só uma ideia de estudar um instrumento, mas é para a própria vida mesmo. Você pode criar os seus objetivos e todos os dias fazer um pouco para alcançar esses objetivos, né? Então, quando você insere um instrumento nessa sua jornada, né, do processo da vida mesmo, então procure fazer todos os dias um pouco, criar uma rotina, criar um hábito para que você desenvolva no seu instrumento. E é claro que no passar do tempo aí você começa a ver, né, e ouvir a sua evolução tocando o instrumento, e as pessoas também, de forma natural, vão ver essa evolução e esse desenvolvimento. Então, dando continuidade nessa ideia, né, de processo de estudo e de organização, eu vou propor
uma forma de estudo prático para você fazer, que acredito que vai desenvolver absurdamente a sua técnica de mão esquerda e principalmente de visualização no braço do instrumento dos acordes, né? Que a gente já propôs quando eu falei de centros tonais, né? Quando a gente tocou centros tonais. Então, ainda nessa mesma ideia de clichê harmônico e centro tonal, basicamente o que eu proponho é criar um clichê harmônico e tocar ele nas tonalidades que a gente aprendeu os clichês e os centros tonais, né? Ou seja, dentro de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, um exemplo de exercício. Se eu toco aqui Sol, Ré, Mi menor e Dó, eu tenho que ter a habilidade de colocar esse clichê harmônico em qualquer outro tom, né? Então, por exemplo, se eu fosse tocar em Si, né? E aí eu tenho que levar em conta que a ideia aqui do Sol, Ré, Mi menor e Dó é 1, 5, 6, 4. Né? Então, se eu toco aqui, por exemplo, Si é 1, 5 é o Fá sustenido, Sol sustenido menor, 6 e o 4, Mi. Então eu tenho aqui 1, 5, 6, 4. Beleza. Outra tonalidade, por exemplo, eu posso pegar a tonalidade de Fá. Se o Fá é 1, quem é o 5? Dó. Quem é o 6? Ré menor. Quem é o 4? Si bemol. Então eu vou lá e toco. 1, 5, 6, 4. Beleza. Em Ré a gente já fez, em Dó e Mi, né? Mas a gente pode fazer novamente. Então em Ré ficaria 1, 5, 6, 4. Em Dó, 1, 5, 6, 4. Então, se a gente pensar no processo de estudo, pegando clichês harmônicos e tocando em todas as tonalidades, a gente vai perceber que a gente acaba tocando várias músicas, né? E começa a perceber também que uma música, ela é basicamente a mesma harmonia da outra, mudando só a tonalidade. Então eu dei essa ideia desse clichê, mas a gente pode pegar aquele outro clichê também básico lá, de 6, 4, 1, 5. Por exemplo, em Dó ele vai ficar Lá menor, né, que é o 6, 4, Fá, 1, Dó e 5. Se eu pegar essa mesma ideia e jogar ela para o Ré, aí eu tenho que pensar Si menor, Sol, Ré e Lá. E é interessante que isso aqui já é uma música, né? Ó. A mesma ideia se eu toco na tonalidade de Lá menor, é a mesma coisa. E se você pega essa mesma ideia de 6, 4, 1, 5 e toca em outra tonalidade, né? Então, por exemplo, Sol, 6 é o Mi menor, 4, Dó, depois Sol, Ré. Então vai ficar... Então, a ideia básica é essa. Se você pegou um clichê harmônico, uma música que seja, você começa a tocar ela em outras tonalidades. E quando você faz isso, é claro e evidente que você começa a dominar o braço do instrumento. E de forma natural começa a tocar e de forma fluida começa a perceber, né? Então, eu já falei sobre a percepção, né? A sua percepção musical, a auditiva, né?
E a parte sinestésica aqui, de forma natural, de tanto você treinar, acaba ficando fluida também. E na mão direita, de forma inevitável, também começa a ficar fluido, né? Então, de modo geral, essas são as considerações, né? E essas são as ideias básicas para você aproveitar melhor tudo aquilo que a gente abordou no curso, né? Espero que de fato você estude, você treine e aproveite da melhor forma possível, né? E bons estudos, o nosso curso fica por aqui e até um próximo curso. Até lá!